Oi, pessoal, voltamos aí. Deixa o nosso convidado, os nossos companheiros adentrarem. A gente encerra um pouquinho antes, justamente pela condição de não perdermos aí o bate-papo que a gente teve. Que aí ele fica salvo, fica à disposição aí nos vídeos no IGTV aí. E quem quiser assistir depois, compartilhar com os amigos, fiquem à vontade aí para estar compartilhando. Vamos esperar aí Roberto chegar, as pessoas que estão chegando. Vamos lá. Isso. Opa. Visualizar. O som está muito baixo. Oi, melhorou? Ana Ló. Voltamos. Pronto, ó, nós aqui outra vez, né? Vamos, Roberto, é um assunto tão vasto essa questão da... Você volta para a sua história já, a gente só vai conversando para as pessoas... Enquanto o pessoal vai entrando, né? Voltando. Isso, tá bom. É uma questão tão vasta que a gente trocou alguns materiais para a gente conversar e a gente já descambou para outro lado. Muita gente pode estar pensando aí, falando, mas o que tem a ver psicoesfera, cura, a história que o Roberto vai contar da coach dele, relacionado à psicoesfera, campos energéticos, com a fé. No trechinho inicial que a gente leu, lá do Evangelho de Mateus, né, que fala justamente que o Cristo fala que os discípulos, né, que não têm a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque se a tivessem, conseguiriam fazer verdadeiros prodígios, é porque Jesus é procurado por um pai que quer curar o seu filho. E para os trabalhos de cura, é necessário, dentre os vários componentes que a gente falou, a fé. Não somente essa fé que a gente tem falado, fé religiosa, uma fé cega, uma fé dogmática, mas uma fé baseada em razão, ou seja, aquela crença de que eu sou capaz de auxiliar ao próximo, e depois a gente vai bater papo mais sobre essas questões. Já fizemos aí os 5 minutos para o povo que está chegando. Roberto, conta a história aí da coach, que eu fiquei interessado agora. Então, a minha coach, no caso, ela queria montar um consultório como psicóloga. Então, a gente criando as condições, a estrutura para montar o consultório. Mas na trajetória, é interessante, pelo fato de eu ser psicanalista, eu detectei um problema que ela vinha enfrentando, que era a dificuldade de relacionamento com a família dela, com a mãe, com a avó, aliás, com os pais, era com a mãe, com o pai, com uma tia, com a avó, enfim. Ela tinha um bom relacionamento com a família do esposo, mas uma dificuldade enorme no relacionamento com a família. E isso repercutia no trabalho dela, porque ela trabalha como psicóloga. Não é um trabalho que ela é contratada por uma clínica, né? Ela desenvolve trabalho como psicóloga e ela tinha conflitos com os colegas lá no trabalho. Chegava de manhã, cumprimentava as pessoas não respondiam, e aí ela ficava chateada, ficava sem falar com as pessoas, esse tipo de coisa. Então, quando eu detectei isso, eu falei, vamos iniciar um processo de melhoria justamente da psicosfera. Eu não falei esse termo psicosfera. Sim. O que eu falei foi a melhoria do padrão vibratório dela, da energia que a envolvia. Tá? E inicialmente deveria ser com a mãe. Ela disse que a mãe chegava em casa, fazia as coisas, mas não falava direito com ela, também não falava direito com a mãe. Eu falei, olha... Toda semana eu passo uma atividade. Então, essa semana você vai, quando sua mãe chegar na sua casa, você vai abraçar e vai beijar sua mãe. Na primeira semana ela não conseguiu. Na segunda semana ela também não conseguiu. Na terceira semana ela conseguiu dar um abraço. Na quarta semana ela deu um abraço, beijou e disse que amava. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, a partir do momento que ela fez isso, a vida dela deu uma guindada de 180 graus. A mãe mudou a forma de lidar com ela, já a tratava com carinho. A tia que não falava com a mãe voltou a falar. A tia não falava com a mãe há 2 anos. As duas estavam intrigadas, né, como a gente chama aqui no Nordeste.
né? Estavam intrigadas, eram com inimizade, voltou a falar. A avó que não mantinha contato começou a entrar em contato com ela, o pai também, ela engravidou e a família começou a se reunir. Inclusive ela fez um chá, não é chá de bebê, é chá para descobrir o sexo, né? Eu não sei como é que o termo que Mudaram o nome usa. agora, é isso aí. Então, mas foi um chá para descobrir qual era o sexo do bebê e a família se reuniu. E, consequentemente, o padrão vibratório mudou para dentro do ambiente do trabalho. Ela disse que já chegava lá, cumprimentava, e as pessoas começaram a cumprimentar ela, a buscar conselhos e orientações, porque ela era coordenadora de um setor, né? E aí as pessoas começaram a vir até ela pedindo orientação, pedindo ajuda. Então, a vida dela mudou quando ela mudou o padrão vibratório, né? A questão do pensamento, da psicosfera dela, que ela mudou energeticamente e envolveu todos que estavam fazendo parte da convivência neste padrão vibratório de energia. Então, é a questão da fé, é você acreditar, é você ter a crença, a certeza de que aquilo vai acontecer, tá? Porque a gente vai falar sobre, lá na frente, não vou adiantar não, deixa você falar agora, que senão eu começo atropelando as coisas. Falaram do nome do chá, é chá revelação. É chá revelação, muito bem. Chá revelação para descobrir o sexo do bebê aí. Obrigado. Deve abrir o exame na hora, alguma coisa assim, né? É isso mesmo. Ela me mandou o vídeo, inclusive ela me mandou o vídeo do momento que abriram lá, né? Sim. O coisa. Porque na realidade é assim, se for menino, caem umas bolinhas azul. Se for menina, cairiam umas bolinhas rosa, né? Ainda usam muito. Que legal, que bacana. Mas, Roberto, você falando de psicoesfera, e eu acho que é muito oportuno e muito pertinente nós tocarmos, conversarmos mais um pouquinho sobre a questão da psicoesfera. A psicoesfera, a gente gera a nossa psicoesfera, que está ao nosso redor, que é o que aconteceu com a sua Coty, e aí ela conseguiu alterar isso com uma mudança interior. Então ela mudou essa crença limitante do relacionamento com a mãe aí, que você fez um exercício para ela romper isso, que foi um processo difícil, demorou aí um mês praticamente, mas aos poucos ela conseguiu quebrar esta barreira. E isso, fazer um parênteses, né? Já que nós estamos viajando hoje, vamos nos permitir viajar lá para Uberaba, para a terra do Chico, de uma historinha que eu acho... Olha, se eu chorar, vocês perdoem, tá? Por favor. Perdoem. Além de me perdoar, irradiem, me envolvam com a psicoesfera de vocês para conseguir contar a história sem chorar muito. Chico, ele sempre teve animais, cachorrinhos, e teve um cachorrinho que parece que estava meio enfermo, e foi um período que o Chico teve que fazer uma viagem. Quando ele fez a viagem, ele deixou para uma vizinha, parece, cuidar daquele cachorrinho, e a vizinha, na simplicidade, na humildade dela, achou que aquele cachorrinho seria um estorvo para o Chico, naquele estado que estava, e o cachorrinho acabou morrendo. Em circunstâncias lá, o cachorrinho acabou morrendo. Quando o Chico voltou e olhou aquela situação, ele ficou magoado. Ficou chateado com a mulher que provocou toda essa situação. E aí os trabalhos dele não rendiam. Ele estava aparecendo a sua Coty. A vida não caminhava. E eis que chega nada mais, nada menos que Emanuel. Ô Chico, você vai ali na loja ali e vai comprar uma máquina de costura. Para quê? Eu não costuro, não preciso. Você vai comprar a máquina de costura e vai dar para sua vizinha. O quê? A mulher que foi responsável pela morte do meu cachorro? Não vou comprar. Chico, faz o que eu mando. E aí ele fez um carnê das Casas Bahia para pagar a máquina de costura. E aí, quando eu vou mandar entregar, o Emanuel falou, não,
você vai entregar pessoalmente. E aí o Chico foi. Emanuel era interessante porque ele pedia para ele fazer as coisas e não dizia o motivo. Deixava o Chico descobrir por conta própria. E aí o Chico vai, entrega a máquina de costura para a mulher, bate na casa dela. E aí ela abre a porta, assim, meio sem jeito, e olha para o Chico, pois não, e falou, não, eu soube que você está precisando de uma máquina de costura, eu estou trazendo para você uma máquina de costura de presente. E aí esta mulher abraça o Chico, chora, se emociona, e aí o Chico, ele não estava conseguindo desenvolver os trabalhos mediúnicos, que era a missão dele, por conta desta mágoa em relação a esta mulher. Trazendo o exemplo da psicoesfera, a psicoesfera dele estava escurecida, a áurea dele não estava muito bacana. E ao receber o abraço dessa mulher, com esse agradecimento sincero, ele volta a irradiar aquela luz que era própria dele. E aí o Emanuel fala, agora vamos voltar para o trabalho que a gente tem muita coisa para fazer. Então, parênteses feito, a gente falando dessa psicoesfera, e eu falei da questão do oportunismo, além da gente criar a nossa psicoesfera, nós também somos contaminados pela psicoesfera que nos cerca. Uhum. E hoje, nessa fase que nós estamos aí, neste distanciamento social compulsório e necessário, muitas pessoas estão tendo dificuldade para dormir, estão tendo pesadelos, né? Eu já conversei com vários companheiros a respeito disso. E aí, isso que nós estamos conversando da psicoesfera é justamente uma das explicações do porquê a gente às vezes acorda tão desgastado. Justamente por esta condição de captarmos estas vibrações ambientes que não estão regionalizadas somente lá em Petrolina, somente em São Paulo, é o Brasil todo, é o mundo todo que está... O planeta, né? O planeta todo está passando por isso. E aí, Roberto, eu queria que a gente pensasse aí e ajudasse as pessoas como fazer para mudar isso. Para mesmo imerso nessa psicoesfera tão pesada, tão densa que o momento propicia, como fazermos como a tua Coti, para começarmos a mudar o nosso padrão de psicoesfera e contaminar o do lado, o do outro, e mudarmos esse padrão planetário. Então vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, a fé, na realidade, é a mãe da esperança e da caridade, tá? Mas a esperança, como diz Gilberto Freire, né, que foi um dos maiores pedagogos brasileiros que houve, ele disse que é a esperança do verbo esperançar, não é do verbo esperar. Só uma ressalva, além de ser o maior pedagogo, é o pai, como é patrono da educação no Brasil. Da educação no Brasil, é muito bem colocado isso aí. Então ele dizia numa frase que a gente tem que ter esperança, mas do verbo esperançar, acreditar que as coisas vão melhorar, porque a gente tem a atitude de esperar que as coisas melhorem, e a gente fica sentado de braços cruzados. E foi ontem me mandaram uma charge espírita que eu achei muito interessante, né? Daquele como é isso? Espiritinhas, dos espiritinhas, né? Que uma pessoa fala, você não vai colocar máscara, né? Por causa da questão do coronavírus. E aí a pessoa espírita, ele chegou e disse, não, eu tenho a proteção de Deus e dos bons amigos espirituais. Daqui a pouco ele pega a doença, está lá com febre, com dores no corpo, e aparece o mentor espiritual dele. Ele pergunta, vem cá, eu sou espírita, acreditei, confiei no amparo e proteção de vocês. Aí o mentor espiritual diz para ele, mas você não fez a sua parte. Entendeu? Então a gente é confiar, mas o próprio Cristo disse, faça por ti que eu te ajudarei. Não é simplesmente fique aí esperando que eu estou te ajudando. Não é assim.
Então a gente ter esperança através de atitudes. A fé sem atos é cega, tá? Então, nós precisamos ter atitudes. E alguém pode perguntar, mas que tipo de atitude eu posso ter agora, nesse momento que nós estamos em quarentena, né? Nós estamos enclausurados em nossos lares. Pensamentos, preces, orações. Eu já citei aqui uma frase de uma mensagem de Charlie Chaplin, que ele fala o seguinte: quando eu não puder fazer algo pelas pessoas que eu amo e quero bem, eu ore. Então vamos orar. Olha aí a questão do padrão vibratório, da psicosfera que a gente cria, porque se a gente começa a orar, emitir bons pensamentos, boas energias, a psicosfera do planeta vai se impregnando de boas energias e, consequentemente, mudando o padrão vibratório, vai mudar as condições das pessoas que se encontram doentes. Porque a maioria de nós adoece, por incrível que pareça, não é por problema de ordem fisiológica ou patológica, é mais de ordem psíquica, emocional e espiritual. Então a gente se desequilibra nesses campos e somatiza, então exterioriza através do corpo o que a gente está sentindo. Eu me lembro de uma frase que eu aprendi no curso de psicanálise que diz assim: quando os olhos não choram, um órgão vai chorar por eles, tá? Então, muitas das vezes a gente, por uma questão de orgulho, de arrogância, de prepotência, não queremos exteriorizar às pessoas que nós não estamos bem, que nós estamos tristes, preocupados, ansiosos, chateados, depressivos. E o que é que acontece? A gente quer mostrar para as outras pessoas equilíbrio, superioridade, que nós somos pessoas que somos perfeitas, né? A gente sempre tem tratado sobre esse tema aqui, a questão do comportamento perfeccionista. E o que é que acontece? Acaba se exteriorizando em nós, fisicamente, o que nós estamos passando internamente. Então, a questão da fé é acreditar. Então, quando fala que a gente deu uma introdução grande, né? Mais de 1 hora, sobre o transportar montanhas, que foi o início da live, o transportar montanha não é transportar montanha material, é mais das nossas imperfeições, a nossa ignorância, o nosso atraso espiritual, o nosso orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, arrogância. Bem, se a gente fosse enumerar todos os defeitos, provavelmente teria que ser um caderno de 8 matérias, e mesmo assim é provável que não desse. Mas é isso que nós precisamos transportar de nós, as nossas imperfeições, que são elas que dificultam a nossa ascensão. Então, a gente acreditar-se perfeitos e detentores de privilégios, e aí eu vou bater essa tecla em nós espíritas, porque pelo fato de ter um conhecimento espírita, da imortalidade da alma, das vidas sucessivas, da comunicabilidade dos espíritos, a gente acha que nós somos privilegiados. E não somos. O nosso papel diante da sociedade é justamente sermos exemplos. Uma coisa que eu sempre comento, a gente quer ser pessoas de sucesso, né? Pessoas que sejam aplaudidas. E no dia a dia nós temos que ser pessoas importantes, tá? Que existe uma diferença muito grande, né? De ser uma pessoa famosa, de ser uma pessoa importante. O importante é aquele que as pessoas sempre vão sentir as nossas faltas, né? Por exemplo, os nossos pais são importantes nas nossas vidas, as nossas companheiras e companheiros são importantes nas nossas vidas, os nossos filhos, os nossos amigos, aquela pessoa que está cuidando da nossa casa, fazendo a limpeza, ela é importante, mas nem sempre é famosa. E existem muitos famosos que não são importantes, mas existem aqueles que são importantes e famosos. Jesus Cristo, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, um Bezerra de Menezes e outros e tantos outros aí que são famosos e são importantes. Mas nós, por enquanto, nós temos que fazer um trabalho para sermos importantes no mundo que aí estamos. Ou seja, realizar coisas
que ajudem pessoas e deixar para o mundo um legado. Porque a pergunta que nos quer calar, e isso eu vi o Mário Sérgio Cortella, numa palestra dele, contando uma coisa muito interessante. Uma aluna dele, né, que ele é professor, uma aluna dele fez uma pergunta para ele, né? Como é que ele gostaria de ser lembrado, né? E aí ele respondeu do jeito dele e depois perguntou a ela, como é que você gostaria de ser lembrado, né? No momento lá do que você fosse enterrada, né? E a aluna dele disse, eu gostaria de ser lembrado, porque ele diz, olha, ela está se mexendo, ou seja, não morreu, né? Tá? Então, a gente precisa saber, no nosso funeral, como é que nós vamos ser lembrados. E isso não é uma coisa fúnebre, não, gente. É só para lembrar que em determinado momento nós vamos deixar na nossa roupagem física e vamos para o plano espiritual. E qual vai ser o nosso legado para o mundo? Será que nós vamos ser importantes, sair daqui importantes? Ou vamos sair daquelas pessoas que foram famosas e daqui a pouco são esquecidas? O que você quer escrito no seu epitáfio? O meu caso, eu quero a mesma coisa como é o nome dele? Mário Quintana. Mário Quintana, você sabe o que ele pediu para escrever no epitáfio dele? Não. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Então, eu quero que escreva lá no meu epitáfio. Então, já está aí uma live, tá? Está registrado. Eu não estou. Isso, eu não estou aqui, porque eu não vou estar lá, não. Pode ter certeza. Vai estar essa roupagem física que não é minha, né? É um empréstimo divino que eu estou procurando utilizar o melhor possível dela. Mas quando eu me desprender dela, eu vou para o plano espiritual e quero estar principalmente na lembrança, na memória e no coração das pessoas. Já vou deixar a minha pública aqui também para todos saberem já. Na minha eu quero que escreva até logo. Muito bem. Não é? Porque a gente vai se encontrar. Daqui a pouco a gente está juntos de novo. Então até logo. Até já, né? Já viu. Gente, muito bacana. Eu queria abordar um outro aspecto da fé. Da cura a gente já falou, né? Lá que Jesus vai trazendo. E é interessante no trecho que nós lemos que foi preciso o Cristo ir embora, o Cristo ser crucificado, eles passarem por toda aquela situação e para despertarem, para se tornarem nos baluartes da fé, da esperança, do cristianismo que eles se tornaram. E aí, isso me lembra bastante a história de Paulo. Às vezes, para a fé, independente se ela é ou não raciocinada, às vezes a gente precisa de um estalo, de um chamamento. Você concorda com isso, não? Concordo. Em gênero, número e grau. Você quer que eu comente alguma coisa ou você vai comentar aí? Eu falo e você termina. Eu digo porque muitas vezes a gente recebe nas casas espíritas, e você deve ter recebido também, que não é diferente. As pessoas às vezes começam a colocar que chegaram à casa espírita pela dor ou pelo amor. Isso. E aí quando faz o levantamento, 95% chegaram pela dor. E após chegarem pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade, elas conseguem se transformar, enxergar de uma nova maneira a sua vida, enfim, o relacionamento, e começam a desenvolver essa fé raciocinada. Eu acredito, na minha opinião, que essas pessoas foi o momento do chamamento deles. O que você acha? É isso. Se a gente lembrar, tem a parábola da semeadura, do semeador, na realidade, né? E assim, eu não me lembro o capítulo, mas a história mais ou menos diz que um semeador sai a semear e ele joga sementes, né, ao longo da estrada. Algumas sementes caem em terrenos pedregosos e elas não germinam, tá? E o sol vem e queima. Outras caem em espinhos. Não obstante receberem luminosidade, elas tentam germinar, mas os espinhos obscurecem.
Outras sementes caem em terrenos arenosos. Como é superficial, elas também não germinam. E outras sementes, elas caem em terrenos que têm vitalidade e faz com que elas germinem, cresçam, se transformem em árvores frondosas que dão bons frutos e boas sombras. Assim é com o ser humano, tá? Tem muitas pessoas, por exemplo, que a gente fala sobre essa questão da fé raciocinada, e que a fé raciocinada não quer dizer que a gente vai ter aquilo que a gente deseja, gente. Nós precisamos refletir que nós estamos em processo evolutivo de crescimento. As experiências reencarnatórias foram solicitadas por nós, a maioria, né? Quando não reencarnamos com condições compulsórias, ou seja, a gente não quer reencarnar, vai protelando, chega um momento que a gente tem que ir da mesma maneira de nossos filhos, né? A gente fala, vamos levar para a escola, não quer, vamos, não quer. Tem uma hora que a gente vai ter que levar para a escola, porque é a obrigação de estudar para o aprendizado, conquista de conhecimentos, aprendizado e experiências, além da convivência e relacionamentos, tá? Então a gente veio ao mundo e solicitou as experiências reencarnatórias. Então as dores, tribulações, dificuldades, até mesmo as doenças que nós estamos enfrentando, foram solicitados por nós, porque nós sabemos que através destas dores é que nós vamos crescer, evoluir e nos transformar. Só que é o seguinte, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Nós é que vamos optar por sofrer ou não aquela dor. Então, fazendo analogia com a questão das sementes, cada experiência que a gente recebe são sementes que estão sendo jogadas em nós. Então, nós precisamos analisar se nós estamos sendo aquele terreno pedregoso, se estamos sendo aquele terreno cheio de espinhos, se estamos tendo aquele terreno arenoso ou se estamos sendo o terreno fértil, que está abrindo condições para que estas sementes de ensinamentos germinem. Então, Deus nunca vai fazer as nossas vontades, mas sim atender às nossas necessidades. Então a gente precisa analisar que aquilo que às vezes a gente quer, que deseja, que é a chamada fé humana, que a gente pede muitas das vezes para passar na prova do Enem, e deixa eu abrir um parênteses de uma confrade, né? Que ela, numa reunião, ela disse, olha gente, eu vou pedir para vocês orarem pelo meu neto que fez a prova do Enem, para que ele passe. Eu falei, sim, ele vai fazer a prova que dia? Ela, não, já fez. Eu falei, a senhora quer que a gente ore agora para o quê? Para Deus ir lá e apagar, refazer o gabarito dele? Ela, é isso, para ele passar. Né? Então a gente tem muito isso, a gente acha que a gente orando, esta fé humana, que a gente vai diferenciar que é a fé humana da fé divina, esta fé humana de atender os nossos interesses materiais. Ou seja, de passar no Enem, de comprar a sua casa própria, de arrumar um casamento e fazer uma viagem e assim sucessivamente, tá? Então, nós vamos ser atendidos por tudo aquilo que nos favorecer a nossa evolução, o nosso progresso, a nossa transformação, que é o nosso propósito, nos desvencilhar das nossas imperfeições. E eu queria falar aqui rapidamente um caso de Bezerra de Menezes. Está no livro Momentos de Ouro do Irmão X, que é Humberto de Campos, que é muito interessante. O Bezerra de Menezes está fazendo uma palestra no plano espiritual. Então, alguma das preleições dele, os espíritos encarnados vão no plano espiritual e assistem, né? Isso a gente vai ver muito nas obras do Lúcius, ele conta muitos casos desse tipo. Quando ele terminou a preleição, falando da importância do papel de ser espírita no mundo, um dos encarnados que estava em desdobramento no plano espiritual chamou Bezerra de Menezes e disse, olha, o ser espírita, infelizmente, hoje no mundo é uma capa. Né? As pessoas usam uma capa para mostrar algo que na realidade não são. E eu falo isso por mim. Eu ainda sou muito arrogante, eu sou prepotente,
Eu sou egoísta, orgulhoso, eu ajo de maledicência. Quantas vezes eu falo da vida alheia? Eu critico condutas e comportamentos, né? Muitas das vezes eu deixo de agir fazendo bem, auxiliando as pessoas por interesse pessoal meu. Então eu não me sinto um verdadeiro espírita. Aí o Bezerra de Menezes, com aquela bondade dele, disse: eu também sou assim. Eu também carrego todas essas imperfeições que você está dizendo, todas elas. Só que existe uma diferença muito grande. Quando eu não era espírita cristão, eu ia atrás das imperfeições. Eu buscava essas imperfeições e me comprazia desses comportamentos. Mas hoje eu sou cristão e espírita. E sabe como eu ajo? Eu procuro me afastar dessas imperfeições. Eu sou espírita. Poxa, é uma mensagem linda, gente, para a gente mostrar que não é o fato de nós sermos espíritas que somos perfeitos, mas é justamente a busca contínua e constante da nossa transformação. E o Kardec fala sobre isso, do verdadeiro espírito, no capítulo 17, item 9, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala sobre os seres perfeitos. Ele fala que o verdadeiro espírita se conhece através de sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más tendências. E é isso que a gente tem que buscar diariamente. Imperfeições nós vamos ter, nós vamos nos pegar tendo atitudes e comportamentos desse irmão que conversou com Bezerra de Menezes, mas o mais importante é entender que nós estamos aqui para nos melhorar. E um dos caminhos é a questão da fé, da gente acreditar que nós temos capacidade, competência para superar isso. Mas isso não vai nos dar os privilégios de nós não passarmos por tribulações. Todos nós vamos passar por provas para comprovar se estamos em condições de subir os degraus da evolução espiritual. A Bia fez uma pergunta que até um aspecto que eu ia trazer, a gente já traz e já responde. Ela perguntou o seguinte, a Bia Lima: mas só os espíritas evoluem para o bem? E aí é o que a gente já falou, e tem um cientista bem bacana, que eu ia comentar dele, que ele traz, chama Marcelo Arias. Não sei se você já leu alguma coisa dele, Roberto. Ele é um psicobiólogo. Ele fala da neurofisiologia, neurobiologia e filosofia da meditação. Ele vai trazendo aí o aspecto científico da filosofia, do uso da filosofia e da meditação. E aí ele traz umas coisas interessantes. Mas uma frase dele que é bem legal, ele fala que o homem não precisa da religião. Muito bem, isso. Não precisa da religião. O que o homem precisa é da espiritualidade. Porque a espiritualidade, ele vai alegando que vai ser aquela ferramenta para uma busca de sentido da vida. Então, respondendo a pergunta da Bia, não é só o espírita, porque não é só o espírita que tem a oportunidade de ser espiritualizado. Qualquer pessoa que vença as suas más inclinações, quaisquer que sejam, se a má inclinação da pessoa é a maledicência, e ela se esforça, ela se desdobra para cada vez falar menos do próximo, esta pessoa, ela está fazendo a lição de casa. Ela está comprovando que ela consegue mudar, e é isso que a gente falou, ela vai mudar a psicoesfera dela, porque tudo é um ciclo, de certa forma, como a gente fala, um ciclo vicioso. Se ela se compraz na maledicência, se ela gosta de falar mal do outro, quais são as pessoas que vão procurá-la? Aquelas que se sintonizam com ela. Psicoesfera atrai psicoesfera. Muito bem. E aí ela vai lá tomar o cafezinho dela, chega a pessoa e já vai falar: rapaz, pronto, já pode se preparar que já vem história. E no caso específico desta pessoa que tem essa condição da maledicência, um exemplo.
eu falo que ele deve usar as 3 peneiras lá de Platão, de Sócrates, né? Que é a verdade, a bondade e a necessidade. O que, né? Devolver isso até para a pessoa que chega para ela, rapaz, eu tenho uma história para te contar. Então, vamos fazer o teste? Vamos tentar passar nas 3 peneiras? Que história é essa de 3 peneiras? Sim, 3 peneiras. Primeiro, você vai me trazer, é verdade? Uhum. Não sei. Passou pela primeira peneira? Porque se não passar, nem me conte. Mas passou pela primeira peneira? Ok, verdade. Qual que é a próxima? Bondade. O que você vai me trazer está revestido de bondade? E a terceira, necessidade. O que você vai me trazer é necessário? Eu preciso realmente saber? É lógico que aquela pessoa que se compraz com a maledicência, é difícil ela falar isso porque vai ser um sofrimento para ela. Ela quer saber daquela outra historinha, para quê? Para ela alimentar toda aquela condição e dali ela já vai sair para o outro. Mas é o que o Roberto falou, é o exercício. Se ela, no final de 4 semanas, ela conseguir usar uma das 3 peneiras, ela já deu o primeiro passo. E ela consegue mudar a psicoesfera dela, e aos poucos, aqueles que comungavam da mesma psicoesfera, se afastam dela. Ela vai tomar o café, a pessoa não vai vir mais querer contar uma historinha para ela, porque sabe que ela não tem interesse em saber. Eu não vou contar para ela. Ela é o chato, fica perguntando se o negócio é verdadeiro, se tem bondade, se tem necessidade. Imagina, eu quero é contar a história, independe do que seja. Então, são aspectos. E eu estava falando do Marcelo Arias, na verdade, desse livro, pelo seguinte, Roberto, cada um tem as suas aptidões, né? Você, em outra existência, com certeza foi um padre, gosta mais desse aspecto evangélico, filosófico. Eu fui cientista, dizem que eu fui padre, também não sei, mas eu gosto mais do aspecto científico. E fui pesquisar a fé do ponto de vista científico, lógico. E aí, você sabia que a gente já tem no nosso cérebro um ponto que a ciência está chamando do ponto de Deus? Eu já ouvi falar sobre isso, né? Não, na realidade, eles estão começando a falar da partícula de Deus, né? Do universo. Existe uma partícula, que eles estão dizendo partícula de Deus, e falam também da questão de existir um ponto no cérebro, né? Que é responsável por isso. Eu, particularmente, eu acredito nisso, né? Porque o cérebro, ele processa todas as informações, ou seja, ele acende, quer dizer, você faz uma ressonância magnética do cérebro, né? Se você estiver feliz, a região específica da felicidade ela acende. Se você estiver triste, angustiado, acende outra região. Então, com certeza, deve existir alguma região no cérebro que seja designada a fé, né? E olha que bacana, né? Nessas pesquisas que aí eu fui, né, a gente fazendo, estudando, para a gente poder bater papo, porque pensa que não é fácil, gente. A gente vai bater papo aqui, a gente estuda, né? Para a gente poder. Não é uma competição. Pesquisa, lê. Não é uma competição de saber, longe disso. Mas isso, não. é uma obrigação nossa de virmos aqui para conversarmos, de trazermos coisas fidedignas da doutrina espírita. E a gente pega outras ciências, outras filosofias, outros conhecimentos da humanidade, porque o conhecimento é vasto, e a gente vai trazendo, que é isso, pessoas que gostam de estudar, que gostam dos temas que trazem, e é isso, vai estudar mesmo, a gente não vai chegar aqui de improviso, vamos bater um papo, não, a gente vai estudar. E aí, Roberto, isso foi possível, né, com o desenvolvimento da neurociências, que é uma ciência nova, tem 15, 20 anos a neurociência que começou. E eles fazem uma ressonância magnética, eles chamam multifuncional. Eles põem os eletrodos, põem a pessoa dentro do aparelho e fazem exercícios com as pessoas para pensarem, ou exercícios para refletirem, que é isso que você falou, a área da alegria, e eles colocam nesse aparelho de ressonância magnética especial e vê, opa, a área do cérebro responsável pela alegria é fulano. A área do cérebro responsável pelas emoções são 2.
é o lobo, na verdade, pré-frontal, que é responsável pelas emoções, e o lobo frontal é responsável pelo nosso pensamento. E aí eles descobriram que o lobo temporal, que é aqui do lado, dos dois lados a gente tem os lobos temporais, eles eram responsáveis pela memória e pela emoção. E todas as vezes que as pessoas iam participar desse experimento e pedia-se para eles fazerem uma oração, e aí vamos fazer aqui a ressalva. A oração é aquela ferramenta que eu vou me ligar à divindade. Quer eu acredite ou não acredite, mas quando eu fico num estado contemplativo, de elevar os pensamentos, que é o que a gente toda hora fala, vamos elevar os pensamentos, vamos pensar em coisas boas, em coisas sublimes, em estados alterados, eles descobriram que uma área aqui no lobo temporal se acendia. E se acendia nos dois lados. E aí a gente vai para um livro que você conhece, com certeza já estudou muito, as pessoas que estão aqui também com certeza já estudaram bastante esse livro, é que está na câmera frontal. Está ao contrário, né? Mas é Missionários da Luz. Isso. Onde é do André Luiz. Isso. Ele fala de um órgão que já existe no corpo humano, que chama-se epífise. E aí eu vou trazer um trechinho, ipsis literis, né, como está no texto, lá no capítulo 2, nas páginas 19 e 20 dessa versão, né? Se você pega a outra versão, vai estar em outras páginas. A função da epífise, que a epífise fica onde? Dentro do cérebro. Se a gente pegar esses dois lobos temporais e traçar uma linha, no centro, lá dentro, quem é que está? Epífise. Assim, só para abrir um parênteses, epífise também é conhecida como glândula pineal. É por isso que as pessoas falam quando a pessoa está com problema de loucura que ela está pinel. Justamente por causa desse nome aí. Por causa da ligação, isso. Bacana, isso. Profundo. É uma outra live para a gente falar de loucura, isso é da hora. A função da epífise vai muito além do que relatam os livros médicos, que circunscrevem suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Em realidade, a epífise não é um órgão morto, mas a glândula da vida mental, que acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, a glândula pineal é aquela que nos faz entrar em contato com o lado espiritual, é a glândula responsável pela fé. E aí tem uma cientista, que você já deve ter ouvido falar, que é a Dana Zohar. Ela tem um livro que fala de QI, que é o consciente de inteligência, fala do consciente emocional, e agora ela lançou um livro que fala do consciente espiritual, ou seja, da inteligência espiritual, onde ela aborda o aspecto dessa glândula pineal, que ela fala desse lobo temporal, que eles são responsáveis por esta comunicação divina. E aí, a ciência traz que algumas pessoas têm essa região mais aflorada, e tem outras pessoas que têm essa região mais adormecida. E aí é aquilo que nós falamos do despertar. O que vai, às vezes, despertar esta área, esta, entre aspas, glândula divina? A dor. E a dor que gera o sofrimento. Como você disse, a dor é necessária. A dor é um processo fisiológico. É um processo dos 5 sentidos. Mas o sofrimento é opcional. Nós, o espírito que resolve sofrer. E quando ele começa a sofrer por conta das dores, ele vai mexendo nessa área da glândula divina, da área do lobo temporal. E aí, quando ele recebe um contato com um auxílio qualquer que seja, é onde vem aquele chamamento que nós conversamos. E a pessoa começa a ter uma percepção de Deus, uma fé de uma maneira diferente. E aí vai essa fé raciocinada. O que você acha? Isso.
Olha, eu achei interessante o seguinte, ó. A gente pode olhar que aqueles que não acreditam em Deus, né? E eu tive colegas de trabalho. Na realidade, a última agência que eu trabalhei no Banco do Brasil, eu tinha assim um pessoal bem seletivo. Eu tive um ateu, um agnóstico, Eita, um católico, um evangelho. um evangélico, adventista do sétimo dia, uma outra evangélica que era da Batista e eu espírita. Eita, Imagina, nós. cada um de um princípio religioso totalmente diferente. Totalmente. Mas o que foi que eu percebi na questão tanto do ateu como agnóstico? O agnóstico é aquele que nem acredita e nem desacredita da existência de Deus. Ele diz, eu não posso provar que Deus existe, também não posso provar que Deus não existe. Mas acaba tendo comportamentos materialistas, né? Então a gente vai tendo a percepção de quê? Porque essas pessoas agem com racionalidade. Então todos os dois, né? O primeiro, ele perdeu quando era criança uma amiga muito grande. Eles eram compadres de fogueira de São João. E uma bala perdida matou ela, aqui em Juazeiro, tá? O outro, o pai o abandonou quando criança e a mãe também o abandonou e ele não sabia nem onde estava o pai e nem onde estava a mãe. Então, eles não aceitavam que Deus pudesse fazer esse tipo de coisa, de agir com injustiça, tá? Então, eles procuram ter uma fé raciocinada, tá? Eles procuram raciocinar, mas como é que pode Deus deixar que uma amiga minha receba uma bala perdida, né, e venha a falecer? O outro, como é que Deus permite que meus pais me abandonem e me deixam sozinhos? Tá? Então essa é uma fé raciocinada. Eles se embrenharam por esse caminho porque não adentraram o conhecimento da doutrina espírita que fala a questão da lei de ação e reação, de causas e consequências, quer dizer, ou seja, de tudo aquilo que a gente faz, né, gera uma consequência de nossas atitudes e nossos comportamentos, tá? Então, é muito interessante isso de a gente registrar isso no cérebro a partir das experiências que a gente passa. Eu já comentei aqui de um livro de Pietro Baldi chamado A Lei de Deus, que ele fala que é o caminho que Deus encontra de poder conversar com a gente. Porque devido à nossa imperfeição e inferioridade, nosso atraso espiritual, nós não temos condições de ouvi-lo. E como diz Madre Teresa de Calcutá, quando perguntou a ela, Madre Teresa, quando a senhora ora, o que é que acontece? Ela disse, eu oro e Deus não diz nada. E quando Deus diz alguma coisa, eu não ouço nada, né? É mais ou menos nesse sentido, né? Porque Deus está conversando com a gente, mas através de quê? Das criaturas, das experiências, das situações que a gente vivencia, para haver uma mudança comportamental, para que a gente desenvolva esta fé racional, que é a fé que vai nos conduzir a nosso burilamento e desvencilhamento de imperfeições. Então nós não estamos aqui para ter uma fé radical, como a questão no passado da igreja que mandou a matar tantas pessoas através da santa, entre aspas, Inquisição. Ou seja, todos aqueles que não seguiam os princípios da igreja eram mortos, né? Eram mortos na fogueira, através de torturas, quer dizer, praticaram coisas absurdas. Hoje tem um grupo de muçulmanos radicais. Tem os muçulmanos, nem todos são assim, vale ressaltar isso. Mas existe um grupo radical, que a própria palavra fala radical, que vem lá do princípio, do início, da raiz dos princípios deles. E eles entendem pelo radicalismo que as pessoas têm que se comportar de acordo ao Corão. E aqueles que não se comportam, o que é que eles estão fazendo? Eles estão cortando as suas gargantas, também matando pessoas. Então nós não estamos aqui com o objetivo de impor fé, não é não. A fé precisa ser raciocinada para que a pessoa analise. Não, tem sentido lógico. Então, você falou da questão de alguns espíritas que adentraram a doutrina espírita pela dor.
eu tive a felicidade, meu pai está aí na live, de eu ter nascido e meu pai já era espírita, minha mãe também, então eu vivi no ambiente e recebi educação espírita. Porém, eu passei por experiências, por dores, por dificuldades, por problemas, por decepções, que eram necessários para fortalecer a minha fé aos princípios espíritas que eu sempre acreditei. Tá? Então, hoje eu entendo, eu precisava passar pelo que eu passei, justamente para eu dizer assim, tem sentido. Né? Então, a dor que eu passei foi para analisar, tá vendo? Devido a condutas equivocadas em existências anteriores, e que nós podemos encontrar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? As causas das aflições, né? Bem-aventurados os aflitos, na realidade tem a causa atuais e anteriores das aflições. Então, tudo o que eu passei foi o quê? O resgate dos equívocos cometidos em vidas pregressas e algumas cometidas nessa existência. Então, uma coisa que eu comento sempre para a mãe, eu falo, eu agradeço a Deus que não sou eu que estou fazendo outras pessoas sofrerem. Então, na realidade, eu estou resgatando as minhas dívidas e aqueles que estão me fazendo sofrer, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente sofre, por mais que a gente fale que o sofrimento é opcional, a gente acaba sofrendo, eles vão passar pelas suas tribulações, e não é porque eu estou desejando, eu quero um sentimento de vingança, com desejo que eles passem pelas mesmas dores que eu. Mas é a lei natural, é a lei divina a qual todos nós estamos sendo submetidos. Eu vou responder uma pergunta que fizeram e aí a gente aproveita e já encerra, porque senão daqui a pouco derrubam a gente de novo, né? Fale. Tá bom, deixa eu te falar, olha, se der tempo, eu quero ler uma mensagem de André Luiz, que é Seguindo em Frente, que fala justamente sobre a fé, é do livro Meditações Diárias, psicografado por Chico Xavier, se houver possibilidade, tá bom? Há possibilidade, então deixa eu trazer rápido. A pergunta que fizeram, então eu vou responder a pergunta, não vou trazer um texto. A pergunta é, se é verdade que alguém fala, Deus falou no meu ouvido, e se alguém teria esse privilégio. Eu vou trazer para responder isso, gente, Divaldo. Divaldo foi questionado uma vez de como poder conversar com seu anjo da guarda. Uhum. Vamos extrapolar essa pergunta? Como eu posso conversar com Deus? Roberto trouxe que às vezes a gente, Madre Teresa, reza a Deus, ora para Deus, e Deus não responde, ou se responde, ela também não ouve. E aí, no caso, a gente percebe as ações, o que Deus quer através dos outros. Mas Divaldo, ele fala assim, para a gente conversar com o nosso espírito protetor, para a gente poder conversar com o nosso anjo da guarda, a gente tem que fazer uma coisa, silêncio. Temos que ficar quietos e elevar os nossos pensamentos. Depois que a gente aquietar a nosso cérebro, ele falou que vai ficar um silêncio e depois a gente faz uma pergunta. Ele falou que no início isso vai ser um monólogo, mas que depois de um tempo vai se travar um diálogo. Deus, inteligência suprema, como a gente falou como definição que os espíritos nos trouxeram através de Kardec, nós, na nossa pequenez, não vamos conseguir ouvi-lo, os seus desígnios, e nem precisamos, porque tudo que ele quer de nós tem num grande livro de receitas, num grande bolo, que é esse daqui, ó, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus esteve aqui e nos disse, tudo que você precisa está aqui, nos meus exemplos, nos meus atos. Então eu não vou precisar ouvir, eu não vou conseguir ouvir Deus falar. Jesus ouvir Deus é outra condição, mas nós não vamos conseguir ouvir. Mas a gente vai ouvir os seus enviados, os seus prepostos. O nosso anjo da guarda é um dos enviados divinos para velar, para nos guiar, para nos conduzir, para nos proteger. Roberto, é você agora. Vamos ver que eu fiquei interessado aí na fé de André Luiz. Gente. Vamos lá. O livro, falando novamente em Meditações Diárias, psicografia de Chico Xavier, tá bom? Aí tem assim, Seguindo em Frente.
Seja qual seja o seu problema, conserve fé em Deus e fé em você mesmo, sem desistir de trabalhar. Ninguém progride sem dificuldade a vencer. A luta é condição para a vitória. Não abandone os seus encargos no bem. Não perca tempo lembrando episódios tristes. Desculpe qualquer ofensa. Esqueça ressentimentos, venha de onde virem. Auxiliem aos outros como puder e tanto quanto puder, no clima da consciência tranquila. Não procure defeitos nos semelhantes. Se você está no momento considerando talvez como sendo o pior da sua vida, siga adiante com o seu trabalho, na certeza de que se hoje o céu aparece toldado de nuvens, a luz voltará no firmamento e o dia de amanhã será melhor. André Luiz. Maravilhoso. Lindo isso, né? Isso aí é o resumo de tudo aquilo que a gente falou na live da noite de hoje. Gente, Né? fé seria um seminário. A gente gosta de fazer seminário. Ah, é. Quando você vier para cá, você venha com o tempo para a gente fazer um seminário. É mesmo. Ô, gente, nós Tem estamos... muito. muita coisa para a gente conversar. Nós estamos preparando uma arte aí para vocês, tá? Então vocês se preparem, daqui uns dias eu já conversei com o Roberto, estou conversando com outros companheiros aí. Daqui uns dias a gente vai lançar a ideia, mas eu já vou antecipar para vocês que eu não aguento para contar uma história. Contar uma novidade, eu tenho que falar. É segredo, segredo, não aguenta segurar segredo, né? O que acontece? Nós, na nossa casa material, periodicamente, né, eventualmente, em datas especiais, a gente organizava uma semana espírita, onde a gente trazia palestrantes, convidados, para nos presentearem aí com temas específicos. Às vezes a gente dava um norte para a Semana Espírita, um tema central, e várias palestras que corroboravam aí com o tema central. E aí eu conversando com alguns amigos, conversei até com este querido que está aí participando conosco, e alguns colegas toparam a ideia, então a gente vai fazer uma Semana Espírita virtual. E eu fiquei muito feliz porque a gente vai poder enriquecê-la mais ainda, trazendo pessoas de longe, como o Roberto, que está lá em Pernambuco, trazendo aí os seus conhecimentos, as suas ideias, os seus estudos sobre a doutrina espírita e sobre a vida humana. Então a gente vai estar terminando de alinhar algumas coisas, alguns aspectos, de acertar com eles. Não será pelo Instagram, o veículo vai ser lá pelo Facebook, porque por lá a gente consegue interagir de uma maneira diferente. Então a gente vai fazer pelo Facebook, até porque atende mais pessoas. E logo, logo a gente vai colocar os cartazes, vai disponibilizar, e na semana da Semana Espírita, a gente vai fazer a nossa live mais curtinha, porque a ideia das palestras, tirando no sábado, o horário das palestras serão às 7h30 da noite. Então, no domingo, 7h30, já são o quê? Já são 8 quase, a gente ainda está aqui batendo papo. Então, aguardem, vai ser bem legal, uma temática bem bacana, com o Roberto e vários outros oradores aqui de São Paulo e de outros lugares, de Osasco, enfim, de vários locais aí do nosso Brasil. Tá bom? Roberto, obrigado. Vamos fazer a prece de encerramento. Vamos encerrar nosso trabalho. Assim, só quero agradecer a todos pela participação, por terem ouvido a gente até agora. Um abraço em todos, um beijão bem grande. Eu tô com saudade de todo mundo, mas aí, se Deus quiser, nós vamos nos reencontrar dentro em breve. Com tá? certeza. Gente, tchau para todos. Vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Deus. E neste momento íntimo de comunhão com o Pai, agradecer. Obrigado, Pai, pela dádiva da vida. Obrigado pelo lar que nos acolhe. Obrigado pela existência neste mundo que nos recebe, nos preparando, nos treinando para chegarmos à perfeição. Por tudo que fazes por nós. Obrigado. E humildemente pedimos permissão
para encerrarmos os trabalhos desta noite. Que possamos ter uma semana que se inicia maravilhosa. Beijo no coração de todos. Fiquem em paz. Beijo, Roberto. Beijo para todos.